Eu não mexia com ele, mas eu achava graça também. Mas eu tinha nessa época 15 anos de idade. Se fosse hoje, eu teria levantado da minha carteira e teria ido até a dele e dado um abraço nele. Mas naquela época eu não pensava assim, eu era um menino. Certo. Então, eles chamaram ia dando o nome da pessoa e o número que a pessoa tinha. O azar dele foi tão grande que o número 23 foi o Pirulito, filho da dona Filhinha Chicarone, que chamava, o apelido dele era Pirulito. Como é que é o nome dele? É Paulo Nocera. Ele foi dentista? Chicarone. Não, foi funcionário foi colega meu no Banco de São Paulo, depois ele foi para o Banco do Estado de São Paulo. O Paulo Nocera foi o número 23 e o Orlando, por uma infelicidade, foi o número 24. Você imagina, a classe quase veio abaixo. Olha, ele já era vermelho, eu não sei nem cor falar que ele ficou. A cor mais intensa de vermelho. Olha que humilhação que esse rapaz sofreu. Olha a maldade nossa. Hoje eu penso diferente, né? Certo. Mas o que aconteceu? Que o pessoal ele o tempo inteiro eles faziam gozação em cima dele. Eu não me lembro de ter feito alguma, mas eu achava graça também, né? Então participei de bullying. Ô Vitor, você falou uma coisa aqui, já citou alguns exemplos. Era normal ter apelido, né? Eu nunca tive. Não, tive, mas depois de velho. Uns me chamam de Dom Vitor Corleone, outros Dr. Bacamarte, o alienista do Machado de Assis, teve uma série sobre ele, Simão Bacamarte, e ele era um médico doido, ele pôs todo mundo no asilo. Chegou no fim, ele falou, mas não é possível, todo mundo é doido, só eu que sou são. Aí ele adentrou o asilo e mandou soltar todo mundo e ficou preso no asilo. Então meus filhos me chamavam de Simão ou Simão Bacamarte. Quando eu andava descalço, quando era menino, porque a minha mãe não tinha dinheiro para comprar sapato para mim, eu me lembro na Avenida Brasil, na Avenida Presidente Vargas, aquelas casinhas tudo de pau a pique, com terrenos enormes. Tinha uma alfaiate, ela mandou fazer um terninho lá para mim, mas depois não teve dinheiro para pagar e não buscou esse terno. Na Avenida Presidente Vargas. Eu perdi o fio da meada aí. Não, estava falando sobre apelido. Sim. Aí eles me chamavam, eu cortei o pé e eles me chamavam de Vitorino meio manco, que eu mancava do pé. Isso meus colegas de infância. O Manuk Maseretian é um armênio que morreu há pouco tempo, meu amigo de jogo de baralho, me chamava de... Como é que ele me chamava, meu Deus? Esqueci. O Getúlio, um outro amigo meu também de jogo de baralho, me chamava de... Meu Deus, às vezes... Mas era um apelido que não colava, né? Não pegava. Tinha uns que pegavam. Ô Vitor, porque mas eu quero falar uma história interessante de Simão Bacamarte. Simão Bacamarte é o personagem do Machado de Assis. Eu vou te dizer por que, entre outras razões, eu sou agnóstico. Vou voltar no tema. Mas espera um pouquinho, deixa eu só falar. Eu estudei também em colégio interno, lá em Alto Jequitibá, e era comum, o aluno quando chegava para o internato, a primeira coisa que ele ganhava era o apelido. Não, aqui me chamavam no tiro de pé. Aqui no Champanhar, os internos tinham muito apelido. Você lembra da sua turma lá ou não? Devia ter, sim, tinha, mas eu não me lembro. Não lembra muito, né? Mas não, tiro de guerra me chamavam de perguntinha, porque eu perguntava demais. Eu era curioso para aprender.
O Jovaci Correia Dias me chamava de Perguntinha. Eu tenho histórias do tiro de guerra, eu liderei um motim no tiro de guerra, mas é outra história. Coisa. Mas eu quero falar para os meus filhos, se você quiser ouvir. Eu quero ouvir. Ô, Vitor, só para não dizer a razões de eu ser agnóstico também, viu? Espera aí, só para a gente não sair do assunto, você estava falando do Machado de Assis. Machado de Assis foi o maior escritor da língua portuguesa, no meu ver. Provavelmente. Certo. E ele escreveu livros fantásticos. Sim, né? E o Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que mexe com a cabeça de qualquer escritor. O Alienista também. O Alienista foi um dos deles. E a Globo passou essa minissérie. A minissérie. Como eu jogava baralho no clube do Dipim, e o Dipim falava que eu era um doutor meio doido, então ele me chamava de Simão Bacamarte. Meus filhos iam lá de vez em quando e eu só me chamava de Simão ou de Doutor Bacamarte. Entendeu? Então eu recebi uma mensagem do sucessor do Chico Xavier, eu e a minha mulher, lá na casa do Graneiro, que hoje está virando um prédio na Presidente Vargas. Eu disse para esse sucessor do Chico Xavier, eu não quero fazer afronta nenhuma, religião nenhuma. Cada um acredita naquilo que quer, correto? Mas eu disse diretamente, na presença da tia Aurora, mulher do Emílio Paludete, e da minha mulher. E, se não me engano, ele chama Carlos, esse, que era sucessor dele, que psicografava. Isso eu nunca consegui compreender, como é que o Chico Xavier psicografava de olho fechado, com palavras tão difíceis e tão bonitas. Mas eu estou sendo contraditório, inclusive. Mas eu recebi mensagens, uma ou duas vezes, dos meus filhos falecidos, mas me chamando de paizinho e a minha mulher de mãezinha. Meus filhos nunca me chamariam de paizinho nem de mãezinha, nem em outra dimensão, em outra esfera astral, sei lá, que os espíritas acreditam. Bastaria que um deles dissesse assim, que essa mensagem dissesse assim: Simão, nós estamos aqui. Aí meu cabelo arrepiaria. Ô, doutor Bacamarte, nós estamos aqui, do seu lado. E eu bastaria para me converter. Mas me chamar de paizinho e a minha mulher de mãezinha, eu nunca iria acreditar nisso. E falei para esse Carlos que eu não iria acreditar. Mesmo assim eu recebi. E eu achava que essas mensagens eram quase todas, se você ler, elas são quase todas iguais. Parece cópia uma da outra. Estou aqui no hospital, estou em tratamento. Então eu não acredito. Isso foi uma das razões porque eu procurei muito acreditar. Por isso que eu estudei alguma coisa sobre religiões, principalmente depois da morte dos meus filhos. Ninguém quer acreditar mais numa existência pós-mortem do que eu, porque é a única forma de eu rever meus filhos. Mas a minha mente é racional, eu não consigo acreditar no irracional. Ô Vitor, só para clarear, você perdeu 2 filhos? Dois. O nome deles, a idade? Hoje o Ricardo, que era delegado, estaria fazendo ele morreu com 27 anos e pouco. Ele estaria hoje, por uma coincidência, fazendo 51 anos. E há 3 dias atrás, o Sidney teria feito 53 anos, que era o mais velho. Eles morreram com uma distância de 1 ano e 8 meses um do outro. O Sidney morreu primeiro e teve uma espécie de premonição. Um dia minha mulher estava chorando na copa, ele adentrou a copa e falou para a mãe: ô mãe, para com isso, eu posso morrer primeiro do que ele. 3 meses depois ele morreu num acidente e o meu filho, que estava doente, demorou mais 1 ano e 5 meses para morrer. Ele morreu primeiro mesmo, entendeu? E eu
no dia que meu filho mais velho, que o Ricardo morreu, ele morreu nos meus braços. Eu conversei com o Sidney, eu e a minha mulher, até o fim. O Ricardo morreu na minha casa, com um dia e tanto em coma, supostamente não entendendo nada de quem estava falando. No entanto, eu falei 3 frases que os espíritas gostam muito. Eu peguei, o Frei Luiz Varanda deu extrema unção para ele. Os parentes da minha mulher, que a minha mulher não é espírita também, nós não temos religião. A gente é católico, mas eu não tenho religião nenhuma, nem ela. Nós não acreditamos muito nessas coisas. Mas nessa época a gente ainda acreditava. Os espíritas, parentes dos Ferrante, foram lá também, fizeram as preces durante o dia tanto que ele teve em coma. No entanto... Você usou palavras. Quais são as palavras que você falou? Vou te falar. Certo. Aí ele ficou um dia e tanto. Quando deu 1h28 da madrugada do dia 22 de fevereiro de 1994, a 1h28 da madrugada, eu já tinha pedido uma comida, tinha umas 7, 8 pessoas, inclusive minha mãe, lá na minha casa, e que a minha mãe já morreu, e a minha mulher tinha tomado banho, mas ele tinha tido convulsões durante o dia, mas ele não sabia nada, estava supostamente em coma irreversível, como foi mesmo, e só gemia. Eu agarrei ele algumas vezes, falei, ele vai morrer no meio aqui em casa. Morre-se no hospital, na UTI, a gente leva para a UTI para tentar sobreviver. Para morrer não, ele vai morrer aqui dentro. No meio de estranho ele não vai morrer, ele vai morrer aqui. E não deixei levar para o hospital. Bem, eu parei na soleira da porta e ele estava respirando, gemendo. Um dia, não sei porquê, eu falei para minha mulher, ele está morrendo. Eu não sei se ele respirou diferente ou eu tive uma premonição. Os espíritas gostariam de pensar que eu tive uma premonição, porque o que eu falei era o que eles acham que eu deveria ter falado mesmo. Aí a minha mulher, nesse momento, ela pegou a mão direita dele. Eu não gosto de falar isso, todas as vezes que eu falo eu choro. Agora que eu estou me contendo mais ou menos. A minha mulher pegou na mão direita dele, pôs um terço e rezou também. Eu peguei a mão esquerda dele e rezei um Pai Nosso, chorando. Terminei o Pai Nosso e ele quietinho. E eu disse 3 frases. Eu falei, vai em paz, meu filho. Deus está te esperando. Voa para Deus. Ele respirou umas 3 ou 4 vezes. Morreu. Vitor, eu estive nos 2 velórios dos seus filhos, certo? E eu sou pastor presbiteriano, você sabe, e a gente sabe eu sei da história da força, né? Do protestantismo, eu sei. Da venda de indulgência, do comércio simoníaco. Mas nós vamos voltar aqui. É um momento muito difícil, a perda de um filho, né? Eu estou falando isso porque... O sujeito tem um estresse 100%. Agora você imagina se perder 2... Dentro de um período curto. Eu chorei quando aquele menino... É por isso que eu não acredito no livre-arbítrio, viu?
E eu poderia me estender sobre esse assunto, certo, que certamente não é o que você pensa. certo. Mas que livre-arbítrio poderia ter uma criança de 3 anos de idade que morreu afogada, quando o pai agarrou a mulher e os 2 filhos, que o cara pulou do barco, da balsa que estava tentando atravessar o canal, e o pai segurou os 3. Não aguentou, soltou a mulher, ela afogou-se. Não aguentou, soltou o menino de 5 anos, ele também se afogou. Depois, ele não aguentou segurar um menino de 3 anos, é aquele que o cara na praia carrega no braço. Certo. Essa criança falou para ele, gritou: não morra, papai. Isso é muito triste, não é? É muito forte, num certo sentido. Como é que uma criança dessa pode ter livre-arbítrio? Ele foi levado, a família inteira foi levada a tentar fugir da guerra. Que livre-arbítrio é esse? Deus é. Deus, se ele existir, ele é. Ele sabe quando te criou, o que você ia ser, se você ia ser um assassino ou um santo. Para ele não existe presente, passado e futuro, existe só o presente. Só o presente. Deus vê tudo o tempo inteiro. Eu não concebo Deus criar um Deus maldoso do Antigo Testamento, criar alguém para condenar ao inferno. Eu não posso acreditar nisso, é irracional. É irracional. Ô Vitor, você está falando aqui de uma coisa tão profunda, porque o raciocínio é lógico seu como professor e também da língua portuguesa, você tem uma facilidade muito grande de expressar os seus sentimentos e as suas emoções e também vivenciar esse turbilhão de emoções, porque o ser humano... Eu gostaria de acreditar. O ser humano, ele tem umas expressões que a gente olha e percebe, por exemplo, aflições, você sentir angústia, que coisas fortes, que não deve ser confundido com arrogância. É claro. Eu fiz umas 30 questões sobre Cristo e eles falaram para mim: você não tem coragem de publicar. Eu falei: vocês vão ver se eu tenho ou não tenho. E publiquei. E mandei para todas as religiões, e ninguém me respondeu. Entre uma delas, prego na mão não segura, viu? É mentira. Aí você eu não quero entrar em pormenores, porque não é o seu intuito aqui, não é de contar um pouco de história, né? Se você quiser atender, não tem problema. Olha.